E aí, pessoal do primeiro ano, vamos dando sequência aqui no nosso estudo. Agora é a vez de matemática. Peço para vocês acompanharem pelo material a apostila Frente 2, módulo 7. Esse módulo está lá na página 47 e o assunto agora é domínio imagem pelo gráfico. Assim, jogo rápido, na verdade, as aulas dessa semana são aulas teóricas. Recomendo vocês fazerem a leitura na apostila. Já recomendei lá no grupo o acesso ao portal. Esse vídeo aqui está mais para resumir as ideias que estão lá nos módulos. Seguinte, a gente precisa entender o significado de domínio e imagem em relação ao gráfico representativo de uma função. Por falar em gráfico, quando a gente for estudar as funções propriamente ditas, funções do primeiro grau, segundo grau, exponenciais, logarítmicas e todas as outras, a gente vai conseguir assimilar que cada função assume um estilo de gráfico. Mas enquanto isso, a ideia é você entender que para domínio a gente vai analisar valores no eixo X. Para imagem a gente vai analisar valores no eixo Y. E quando a gente fala analisar, significa que a função, pessoal, é definida por pontos. Cada ponto tem a sua coordenada. Aliás, tem as suas coordenadas, o x e o y. O x chamado de abscissa, o y chamado de ordenada, mas em termos de função, o valor do x a gente vai chamar de domínio e o valor de y correspondente no mesmo ponto a gente vai chamar de imagem. O eixo y como um todo é chamado de contradomínio e vamos lembrar das aulas anteriores, os valores de imagem ficam dentro do contradomínio. Por isso que a gente vai olhar sempre para o eixo y quando a gente estiver falando de imagem. E também quando eu falo olhar, a gente vai trabalhar com projeções. Você vai pegar o ponto especificamente falando da função e projetar esse ponto em cima do eixo x para ver qual que é o valor do seu domínio. Projetando sobre o eixo y, você acha o valor da sua imagem. E já na página 48, vocês vão ver já o primeiro exercício. E aí, assim, esse exercício é o mais importante do módulo, porque ele trata, digamos assim, especificamente do que eu estava dizendo agora há pouco, que é sobre domínio e imagem. Repara que esse gráfico aqui, ó, ele é um gráfico preenchido, ele não é formado especificamente por pontos soltos, né? Os pontos estão ligados por um padrão de desenho, ok? Todo esse padrão, toda essa linha é formada por infinitos pontos, não só esses 4 pontos que estão mais salientes aí no desenho fazem parte dessa curva, e sim todos os pontos. Então, por isso que, no final das contas, quando a gente for olhar o domínio da função no eixo x, nós vamos ter que olhar em forma de intervalo, e a mesma coisa para a imagem em relação ao eixo y, certo? Só que, assim, antes de mais nada, a linguagem sobre valor numérico, que a gente viu também na aula passada, que é quando eu peço f de 3. Esse ponto que o exercício está pedindo, na verdade a letra A está pedindo, determine o f de 3. Eu já estou colocando aqui que vale 3, mas no final das contas, o que ele está pedindo? Ele está pedindo o seguinte: quanto que vale o y quando o x vale 3? Aí você vai procurar o x valendo 3 e o ponto correspondente é esse. Para você achar o y desse ponto, você projeta no eixo y, aí sim, ó, f de 3 é igual a 3, significa que quando o x é 3, para essa função que está aí, o y também vai ser 3. Inclusive, a gente pode escrever nesse formato, né, que é quando o x é 3, o y é 3, no par xy, o ponto é 3 e 3, é esse ponto aqui. Na letra B está pedindo para a gente definir qual é a imagem do menos 3. Está escrito desse jeito, qual é a imagem do menos 3. Perguntar qual é a imagem do menos 3 é a mesma coisa que perguntar f de menos 3, o que significa que você vai olhar o x valendo menos 3, ele está aqui, achar o ponto correspondente e, consequentemente, projetar no eixo y para achar a sua imagem. A imagem do eixo do menos 3 é o menos 2. Isso aqui também poderia formar o ponto, assim como formou na letra A. O ponto seria menos 3 e menos 2. Esse ponto aqui, ó. Menos 3 para x, menos 2 para y. A letra C está perguntando o domínio da função f. Aí é o seguinte, presta bem atenção. O domínio dessa função são todos os valores no eixo x que estão participando. Vocês podem ver
Como eu disse no começo, esse gráfico é um gráfico contínuo. Então, todos os pontos aqui, se você projetar, ó, em cima do eixo X, você vai achar qual é o domínio dessa imagem. A projeção fica assim. Reparem que no eixo X, desculpa, porque está perguntando domínio, no eixo X você encontra valores participantes da função do -3 até o 3. Por isso que a gente pode escrever que o domínio é esse aqui, ó, do -3 até o 3, fechado, né, com o colchete voltado para dentro, especificando que é sempre no eixo X. A letra D está perguntando qual que é a imagem dessa função. Vamos lembrar, a imagem a gente utiliza o eixo Y para poder definir. Você vai pegar todos os pontos dessa função e projetar no eixo Y de forma a achar os pontos que são correspondentes. Vai ficar assim. Reparem que nessa projeção, os valores de y que estão ligados na função, eles vão variar do -2 até um máximo de 3, olha só. Por isso que eu coloquei assim, a imagem é do -2 ao 3, o -2 e o 3 participam, fechados o colchete, portanto, no eixo y. Essa é a parte mais importante do problema, né? Domínio é eixo x, imagem é eixo y. E na letra E, para finalizar, pediu para a gente resolver a equação f de x igual a 2, ele está perguntando o seguinte, qual que é o valor do x, no domínio, portanto, que tem imagem igual a 2? Aí a gente vem aqui, ó, no y igual a 2, porque é a imagem, acha esse ponto e projeta no x para achar que o x vale 1 nesse caso. O exercício número 2 coloca conjunto A, seus elementos, conjunto B, seus elementos. Está pedindo para a gente relacionar o conjunto de A para B, esse tipo de linguagem aqui vocês têm que dominar, né? Sempre de onde a setinha sai é o domínio, onde a setinha chega é o contradomínio, e os valores que serão ligados em forma de ponto vão respeitar f de x igual a 2x mais 3, que é o que a gente chama de lei de definição. Ou seja, para cada valor de x desse, ó, -2, -1, 0 e 1, vou substituir o x aqui e achar a imagem correspondente. Isso que o exercício pede na letra A para a gente completar essa tabela que está aí na apostila de vocês, mas eu reproduzi ela aqui, ó. Os valores -2, -1, 0 e 1 são os valores de x, que são domínio, né, porque a gente sabe que é o conjunto A. Substituindo -2 no lugar do x aqui, a imagem vai dar -1. Substituindo -1, a imagem vai dar 1. Para o 0, a imagem é 3. Para o 1, a imagem é 5. É só resolver lá, pessoal. E aqui estão os pontos formados, sempre na ordem x e f de x, sendo que f de x você pode chamar de y. Inclusive, em certas situações, é até preferível chamar o f de x de y. Então, são especificamente pontos gerados por essa lei de definição. Aí você vai ver, por exemplo, -1, 1, 3 e 5, -1, 1, 3 e 5 fazem parte do conjunto B, que a princípio é o nosso contradomínio. Só que esses 4 valores que foram gerados serão nossas imagens. Na letra B, vocês têm um gráfico quadriculado aí, na letra B está pedindo para a gente localizar aqueles pontos, né, esses pontos aqui que a gente conseguiu gerar lá na tabela da letra A, -2 e -1, -1 e 1, 0 e 3, 1 e 5, localizar esses pontos aqui no nosso gráfico, né, eixo Y vertical, eixo X horizontal. Valores domínio no X, valores de contradomínio e imagem no Y. Então eu tenho aqui, ó, esse ponto, que tem 1 e 5 como coordenadas. No caso, seria esse ponto aqui, né? Esse outro, 0 e 3, 0 para x, 3 para y, -1 para x e 1 para y, -2 para x e -1 para y. A gente não vai ligar, pessoal, porque o domínio não é de -2 até 1. O domínio é -2, -1, 0 e 1. São só esses 4 valores. E a imagem são os valores efetivamente que foram ligados no eixo y, 5, 3, o 1 e o -1. Beleza? O número 3 pede para a gente fazer uma determinação de domínio, que é uma condição de existência da função em relação aos valores do eixo x. Ou seja, você vai ter que olhar para a função e ver se ela tem algum problema de existência. Por exemplo, na letra A, tem x no denominador. Então, escuta o que eu vou dizer, se for preciso, anota. X no denominador tem que ligar um alerta. Denominadores não podem ser zero. Então, o 2x menos 8 não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Aí você vai tratar isso aqui como se fosse uma equação, só que com sinal de diferente.
E aí o x vai dar diferente de 4. Ou seja, o nosso domínio é qualquer x real, exceto o 4. O que quer dizer, por exemplo, que para essa função existir, o x não pode ser 4. Na letra B, o problema vai ser o que está dentro da raiz e o índice da raiz, que é par. Também anota se for preciso, escuta o que eu vou dizer. Raiz de índice par, o que está lá dentro dela, não pode ser negativo. Ou seja, no meu caso, 2 menos x dentro da raiz quadrada, que é o índice par, o 2 menos x não pode ser negativo, ou seja, ele tem que ser maior ou igual a zero. Aí eu faço isolamento do x, aqui eu vou ter que multiplicar por menos 1 para trocar o sinal. Esse é o domínio, x qualquer real, mas ele tem que ser 2 ou menor que 2. E assim, é igual eu falei no começo da resolução do exercício, você tem que analisar se tem algum problema de condição de existência para o valor de x em relação à função. Se algum valor de x vai atrapalhar a função. Agora, a letra C, por exemplo, não tem x no denominador, não tem raiz de índice par, não tem nada. Por isso que o domínio pode ser qualquer real. Agora, para finalizar, o número 4, ele coloca aí, por exemplo, um boleto, explicando que o valor do boleto é R$500, só que tem uma multa de R$10 por atraso, mais juros de 40 centavos por dia. E é para a gente especificar, chamando x de dias, como é que seria a função, né? Então, assim, o valor fixo é de R$500, o valor do boleto, uma multa de R$10, mais 40 centavos por dia, como eu não sei o número de dias, eu chamei de x. Os que são fixos que eu posso juntar, a função vai ficar assim, o valor montante 510 mais 0,40x, onde x é o número de dias de atraso. A resposta é a letra C. Valeu? Até o próximo.